Olá, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Hospital CEPOG pela oportunidade e cumprimentar a diretoria executiva, o comitê executivo, os colaboradores e os convidados pela realização da primeira semana interna de prevenção de acidentes de trabalho com o tema Saúde 360 graus. Talvez uma das primeiras perguntas que vocês gostariam de ver respondida é: quem sou eu? Meu nome é Luiz Eduardo Ferreira Bianchi. Pode me chamar só pelo sobrenome, Bianchi, talvez fique mais fácil a gente se encontrar. Sou professor universitário e sou consultor em modelos de gestão de excelência e trabalhando com vocês há já um ano e pouquinho, juntos, em busca da melhoria nesse período que o hospital está em desenvolvimento, em plena ampliação, tá bom? O tema que eu resolvi falar é saúde financeira, tá? E vou dar ênfase na questão de tempos de crise. Por que tempos de crise? Durante esses períodos, seja ele de guerra, seja ele de pandemia, como a gente está passando agora, alguns mecanismos são disparados dentro da vida econômica do país e a nível até global, mundial. Tá? Existe uma queda, geralmente, de demanda, então as pessoas deixam de consumir, as empresas diminuem seus níveis produtivos, fazem readequação de seus quadros funcionais e, consequentemente, pessoas acabam tendo suas horas extras canceladas, seus salários sendo cortados, ou seja, diminuindo carga de trabalho, ou efetivamente até sendo demitidos. Tá? Isso daí prejudica, em efetivo, o que a gente chama de salário. Tá? Então ele pode ter reduzido em função de uma redução de horas ou até mesmo uma diminuição de horas extras, ou até pode ter cancelado em função de uma demissão, ou seja, algo mais profundo. Tá? Por outro lado, dentro da economia, essa escassez de produto e há uma demanda relativamente pequena, então as pessoas deixam de consumir, os produtos diminuem em quantidade, mas infelizmente eles acabam aumentando em preço. E isso acaba se transformando em algo conhecido como inflação. Tá? Então esse mecanismo da crise realmente dificulta a questão da saúde financeira. Então, por que nós precisamos basicamente do dinheiro? Para suprir nossas necessidades. E essas necessidades, a gente pode dizer que são muitas das vezes necessidades básicas. São saúde, por exemplo. Nós temos aí a questão da educação, temos a questão da segurança, lazer, alimentação, moradia, bem como mobilidade ou transporte. Tá? Tudo isso associado, a gente pode atribuir e dar o nome de qualidade de vida. Tá bom? Só que para isso acontecer, a gente tem que ganhar dinheiro. E qual seria o mecanismo que a gente pode ter para ganhar dinheiro? Basicamente, existem 4. Tá? Você pode ganhar dinheiro através de uma condição de herança, matrimônio, prêmio, você pode ganhar na Mega Sena, alguma coisa parecida, ou através do trabalho. E aí a gente costuma brincar. Como você não ganhou uma herança, não casou com ninguém rico e nem tampouco ganhou a Mega Sena acumulada, você vai ficar com a 4ª opção, que seria relativa ao trabalho. Você troca durante um período a sua mão de obra por um salário. Tá? E aí existe ainda uma divisão dentro do trabalho que a gente pode verificar o trabalho lícito e o trabalho ilícito. E aí já diz o ditado que o crime não compensa, então só nos resta a única opção, que é trabalho lícito. Acordar todo dia, cedinho, e defender através da troca da mão de obra por um salário equivalente. Tá bom? Então essa é uma das poucas formas que a gente consegue com facilidade, e às vezes nem com tanta facilidade, ganhar dinheiro. Tá bom? Basicamente, a gente poderia perguntar, como vai a sua saúde financeira? Se você puder olhar essa imagem, você vai perceber que ao lado esquerdo você tem uma pessoa bastante abastada e ao lado direito você tem uma pessoa em situação de rua que aparentemente não deve ser suficiente em suas posses, ou seja, não deve ter muito dinheiro, ou quase nada. Tá? Então, esses dois personagens, eles acabam não sendo importantes para a gente nesse momento do nosso estudo. Tá? A gente vai focar basicamente o que a gente chama de classe média, tá? Onde uma grande parte da população se encontra, e muitas dessas pessoas tentam aparentar aquilo que não tem ou aquilo que não são. Tá? E o que acaba acontecendo? No finalzinho do mês você tem um efeito chamado chuva de boletos. Tá bom?
significa que você acabou gastando mais do que deveria e, tecnicamente, você vai ficar descoberto para sanar todas essas suas dívidas. Isso vai sendo acumulado e, com o passar do tempo, você passa a ter problemas, tá bom? Isso ganha um nome que é o endividamento, né? Aqui nós temos uma pesquisa bastante recente, 2001, aonde comenta, né, o endividamento das famílias bate novo recorde na pandemia. O que significa isso? 51% da renda acumulada das famílias, né, está em situação de dívida, tá bom? O dilema do dinheiro, o que significa isso? Existe uma condição onde a gente percebe estar ganhando cada vez mais dinheiro, ou seja, trabalhando em 1, 2, 3, 4 empregos, ou efetivamente você ganhando aí uma promoção, né, obtendo mais responsabilidades e depois efetivamente trabalhando por um salário maior. E no final do mês ele também não sobra, né? Por que isso talvez aconteça? Então a gente vai trabalhar algumas dicas, né, a partir de agora, de forma bem objetiva, para que a gente possa evitar essa situação com o passar do tempo, tá bom? Então uma das primeiras dicas seria: entenda a síndrome do comportamento congruente. Parece difícil, mas basicamente, se você analisar, as pessoas partilham de um dos 4 perfis que eu vou mostrar agora: perfil devedor, o perfil gastador, o perfil poupador ou o perfil investidor. O que significa isso daí? Dependendo da forma como você pensa, tá? Se você pensa que você é gastador, o que vai acontecer, né, como congruência, como consequência, digamos até assim. Se você pensa que você é gastador, você vai agir como uma pessoa gastadora. Se você pensa que é poupador, você vai agir como uma pessoa poupadora, tá? Infelizmente, existem algumas pessoas, tá, que se encontram em situação muito acentuada, com perfis não muito bons, ou seja, devedor e gastador, e precisam de uma ajuda, um suporte até psicológico. Então ele vai procurar, ou deveria procurar, um profissional que pudesse ajudá-lo de forma estruturada, né, a sair desses perfis não muito agradáveis, tendendo a perfis mais adequados, tá bom? Isso daí implica também em uma condição de equacionar receitas e despesas, né? O que significa isso? Se eu ganho 100, gasto 150, me falta 50. Se eu ganho 100, gasto 100, me sobra nada. Se eu ganho 100, gasto 50, me sobram 50 reais. O que significa isso, né? Nós temos basicamente 3 situações. A primeira, onde eu fico devendo, pode me levar a uma situação de plena angústia. A segunda opção, aonde é para mim indiferente, então eu terminei o mês 0 a 0. E a terceira opção, com o passar do tempo, eu consigo acumular valores, né? E esses valores vão ser multiplicados com o tempo, tá? Então você, 1, fica devendo, o 3, você tem dinheiro sobrando, e a condição 2, você acaba empatando, tá? Só que isso é bastante complexo, né? A gente tem que trabalhar muito bem essa questão de buscar o equilíbrio. Por quê? Você, de um lado, tem o extremo chamado avareza, e do outro lado você tem o outro extremo chamado perdularismo. Significa ou gastar tudo que tem, que seria o perdularismo, ou efetivamente gastar nada daquilo que você ganha, que significa a avareza, tá? Outra grande dica é evitar parecer rico, né? Evite parecer rico. Ou seja, não tente ser rico hoje com o dinheiro que você não tem. Essa imagem fica bastante clara, porque você vê um personagem, talvez você consiga até reconhecê-lo, né? O Steve Jobs, o dono da Apple, aonde você percebe que desde 1998 até 2010, nas palestras que ele dava, ele aparecia sempre com roupas muito parecidas, ou seja, uma calça jeans, um tênis, uma camiseta preta com suas mangas, né, arregaçadas. E no lado extremo, lado esquerdo, você vê o que a gente conheceu dentro da internet como o gordinho do outfit. O que significa isso? Teve uma época, 1 ano, 2 anos atrás, onde pessoas de pouca renda, né, insistiam em aparentar aquilo que realmente não eram, né, através das roupas. Então, efetivamente, aí ao lado você tem um conjunto, né, entre sapato, tênis, meias, todas as roupas que ele está usando, um valor de R$ 39.090, tá? Então isso é um grande problema, tentar aparentar o que realmente não é, tá? Nós temos aí uma condição muito crítica, né, aprender a poupar, né, a poupar cedo. Então a gente deveria incluir isso na vida das crianças, ensinar o que é poupar. Na verdade, poupar significa, né, parcela da renda que não é gasta no período em que é recebida e é guardada
para ser utilizada em um momento futuro, tá? Significa você ganhar 1.000, gastar 600 e guardar, ou seja, poupar 400. Mas essa poupança, né, você vai guardar dentro do seu cofrinho, dentro do seu porquinho, né, embaixo do colchão, e esse dinheiro vai ficar parado com pouco ou quase nada de rendimento, tá? Então aprender a poupar é importante, mas mais importante do que poupar seria investir, tá? Então nós temos produtos no mundo, né, das finanças que você pode fazer um investimento em curto prazo, você pode ter investimentos em médio prazo e você pode ter investimentos em produtos de longo prazo. O que significa isso? Significa você destinar no mesmo espaço de tempo investimentos, né, em doses proporcionais para você usar no curto, no médio e no longo prazo. Significa você estar hoje investindo dinheiro para gastar daqui a 10 anos, ou seja, médio prazo. Ou de repente estar investindo hoje aquilo que você vai gastar daqui a 25 anos. E não simplesmente ter um investimento de curto prazo, onde você investe e tira, sempre você zera e nunca você vai criar um montante que cresça com o passar do tempo, tá? Isso é muito importante, né? A gente tem que entender o efeito do dinheiro no tempo. Então, quanto mais cedo você começar a investir, né, em produtos bons, você vai ter bons retornos mais cedo, né? E o oposto também é verdadeiro. Quanto mais tempo você demorar, menor vai ser a sua rentabilidade no futuro, tá? Então, isso é muito verdadeiro. Aqui você tem uma comparação, né, básica, aonde a linha verde significa você investir, né, R$100 por mês durante 30 anos a uma taxa de rendimento de 1% ao mês, tá? Então, ao final de 30 anos, você vai ter R$349 mil, sendo que se você só tivesse guardado dentro do seu porquinho, você teria R$36 mil. Então, ao longo do tempo, essa diferença se faz muito visível, tá? Tome muito cuidado com as armadilhas das compras, né? O que significa isso? Quando você ouvir as palavras urgência, escassez, antecipação, exclusividade ou prova social, fuja disso. O que significa isso? Se você ouvir as palavras compre agora, está quase acabando, tenha antes dos outros, foram feitas apenas tantas unidades, você vai parecer rico, significa que você está caindo em uma dessas armadilhas, tá? Então fuja disso daí. Muito interessante é isso que vem a seguir, que é a nossa dica de número 9. Aplique a tríade do sucesso. O que significa? Se você responder não a uma dessas perguntas, né, na sequência, então, por exemplo, quero um tênis. Tudo bem, quero. Preciso do tênis? Não. Opa, então não preciso, respondi negativamente, paro por aí. Se eu já tivesse respondido, quero o tênis. Não, não quero o tênis. Para. Então, respondeu negativamente a pergunta quero. Você quer o tênis? Não. Então para. Você quer o tênis? Quero. Mas você precisa? Não. Então pare a compra. Agora, se você respondeu quero e preciso, só que você não pode comprar, pare a compra porque está respondendo negativamente para a terceira pergunta. Então quero, preciso e posso. Só execute a compra se você responder sim para as 3 perguntas, tá? Vamos lá. Dica de número 10, controle-se nas datas comemorativas, né? A gente percebe que as datas comemorativas até aumentam com o passar do tempo, né? Mas a gente realmente tem que se controlar muito. A gente deveria dar presentes, né? Mas na forma de pequenas lembranças, né? Porque às vezes a gente perde a mão, né? A gente se descontrola e acaba fazendo dívidas em função de uma data, seja um aniversário, seja Natal, seja Dia das Mães ou qualquer outra data significativa, tá? Fuja das influências externas. O que significa isso? Você comprou uma moto, né? Está super feliz com ela, e aí você viu alguém da sua família comprando uma moto maior, aí você percebe que não está tão feliz. Alguém da sua empresa comprou uma moto melhor ainda, você passa de não muito feliz para quase triste, né? Aí alguém da sociedade, passando ali na frente, você vê que ela tem uma moto linda, maravilhosa, e de repente você se questiona, será que algum dia eu terei uma moto parecida com essa? E aquilo que era uma felicidade para você ter comprado uma motinha pequenininha, uma bicicleta motorizada, para te levar e trazer do serviço, você descobre que é um motivo de tristeza para você, tá bom? Tome cuidado com o custo do crédito, tá? Se você olhar que nós temos uma pesquisa de março, na verdade não uma pesquisa, mas uma matéria, mês de março de 2021,
que indica para vocês o valor, né, o custo do crédito, ou seja, cheque especial 124,9%, né, ao ano, e a taxa de juros, né, o rotativo do cartão de crédito 326,7%. Significa que você dobra ou até quadruplica, dependendo aí da opção que você vai trabalhar, você quadruplica suas dívidas, tá? Então significa, não há necessidade de você rasgar o cheque, cortar os seus cartões, e sim trabalhar de forma controlada com eles, de forma comedida, tá bom? Fuja dos maus investimentos, né? A gente costuma falar, moto, carro, casa, consórcio, né? Capitalização, poupança. Fuja, não são considerados nem investimentos, tá? Investimento, na verdade, a teoria diz, investimento é você dispor de dinheiro no presente para se obter mais no futuro. O que significa isso? Se você compra hoje um carro, amanhã ele vai valer menos. Você compra hoje uma moto, amanhã ele vai valer menos. Você compra hoje uma casa, provavelmente amanhã ela vai valer menos. A não ser que você esteja em um momento de valorização desses bens, tá? Caso contrário, não são considerados bons investimentos. Os bons investimentos são chamados de ativos e geralmente eles estão ligados a produtos bancários, sejam eles, né, dentro da renda fixa ou sejam eles produtos de renda variável. Então, não faça investimentos em passivos e sim em ativos, tá bom? Uma outra dica muito forte é empreenda, tá? Mas tome cuidado que nas épocas de crise, né, então você, por exemplo, foi demitido e você é obrigado, de uma forma ou de outra, a empreender. Isso se chama empreendimento de necessidade. Então, quer queira, quer não, você vai ter que quebrar o galho vendendo alguma coisa, ou, né, você vai num atacadão, compra ali, o exemplo que eu vou dar a seguir, né, você tem a possibilidade de cuidar de pequenos valores. Então você vai no atacadão, compra ali um pacote, por exemplo, de paçoquinha, ele custa R$16,90, tem 50 unidades, então a unidade sai a 0,34, ou seja, 34 centavos. Se você vender a R$1, ele vai valorizar 196%. Aí você me diz, mas eu tenho que vender muita paçoquinha para ter um volume de dinheiro relativamente grande. Sim, mas percentualmente ele é bastante significativo. Então você vai empreender de forma em forma de ter sido levado por sua necessidade, tá? A gente tem uma teoria a nível global, isso está se manifestando uma realidade, que é a nossa dica 17, que seria o seguinte: viva mais e tenha menos. Você pode ver aí, né, que são 4 casas muito pequenininhas, na verdade não são consideradas nem casas, elas são pequenos trailers, né, aproximadamente 20, 25 metros quadrados, aonde você forma vilas, né, em inglês o nome dessas casinhas, elas são chamadas de tiny houses, que significa casas pequenas, casas minúsculas, né? E você compõe vilas, você põe isso num terreno, e por ter rodas ela nem é considerada um imóvel, tá? Então você tem benefícios fiscais, né, tributários, você consegue viver bem, relativamente bem, uma moradia agradável, gastando muito pouco, tá? Isso daí, se você procurar na internet, você vai ver um movimento muito forte. Outra condição do Viva Mais e Tenha Menos é assim, casa na praia, casa no campo, bicicleta, carros, né? Isso daí já está se tornando, a nova geração, essas novas gerações, já estão se tornando diferentes das gerações anteriores. O que significa isso? Nós não precisamos, eu não me enquadro nessa geração, mas a geração mais recente não precisa ter uma casa, não precisa ter um carro, não precisa ter uma bicicleta. Ela aluga por um tempo específico, né? E você vai perceber que hoje carros, né, você vai, por exemplo, na Porto Seguros, ela já faz locação por tempos maiores. Eu quero alugar um carro durante um ano, eu posso fazer um leasing, ou até mesmo uma locação para pessoa física, né, durante um ano, e não preciso pagar não preciso pagar o passivo chamado carro, tá? Então, a gente tem que fazer aí umas continhas e, na maioria das vezes, bem trabalhados, saem mais baratos você, ao invés de adquirir, você usar serviços. Tá? No final, a gente gostaria de buscar, sim, uma gestão de orçamento. O que significa isso? Você conhecer suas receitas, suas despesas, e aí você dividir as despesas em custos, né, fixos e custos variáveis para poder saber quanto vai sobrar para você poder investir e esse dinheiro crescer e deixar ele trabalhando para você em um futuro. Tá? Então faça, sim, um controle orçamentário bem apurado, tome bastante cuidado com tudo que você gasta, anote tudo e você vai perceber que com o passar do tempo você vai acumular capital. Tá? A dica de número 19, né, a gente diria, estabeleça um método e siga, né, com rigor e disposição. Ou seja,
tenha disciplina. Não é de um dia para o outro que você consegue acumular capital de forma fácil. Tá? A gente tem que trabalhar arduamente para conseguir. E depois a última dica é viva bem, né? Aquilo que eu falei, na busca daquele equilíbrio entre a avareza, né? E o perdularismo, você vai oscilar buscando um equilíbrio. Ou seja, você vai ter uma boa casa, uma boa família, né? Você vai passear, você vai ter um bom carro, uma boa saúde, né? Você vai dormir bem. Isso daí é o que interessa no final das contas, tá? Então você tem que juntar para poder gastar com inteligência, sabedoria, tá bom? Vou deixar aí os meus contatos, fiquem à vontade. Em caso de necessidade, pode tirar as dúvidas. Eu estou aí toda quinta-feira no hospital, tá? Mas independente disso, ficam aí os dados para contato através de e-mail, através do Facebook, do Insta, né, o LinkedIn, ou até mesmo pelo WhatsApp. Tá bom, gente? Uma boa semana, né, de prevenção de acidentes, uma boa parte, divirtam-se, tomem muito cuidado. Vocês, mais do que ninguém, frente a um momento de pandemia, vocês estão na linha de frente, parabéns pelo trabalho e muito obrigado pela possibilidade de participar. Um abraço, até mais para vocês.